Pensar que as nossas células funcionam como uma biblioteca gigantesca. Uma biblioteca onde cada sala, ou seja, cada célula, tem acesso a todos os livros, mas só pode ler alguns capítulos específicos. Todas elas têm um manual de DNA completo, mas cada uma acessa uma parte diferente. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Como essa seleção mágica acontece. E aqui está o grande mistério, né? Se cada célula do nosso corpo, seja do cérebro, do osso ou da pele, tem o mesmíssimo código genético, o mesmo DNA, como pode uma virar um neurônio, que processa pensamentos, e a outra virar uma barreira que protege a gente do mundo? É como ter a mesma receita e com ela fazer um bolo de chocolate e uma torta de limão. Como isso é possível? Para a gente desvendar isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o tal do dilema da expressão gênica. Depois, vamos ver um show de engenharia, como o DNA é empacotado de forma super compacta. Aí a gente descobre os interruptores que ligam e desligam os genes. E por fim, vamos juntar tudo para ver como isso afeta a nossa vida, do desenvolvimento até as doenças. Bom, para começar, a gente tem que entender o problema central que toda célula enfrenta. Imagina só, com milhares de genes disponíveis, se a célula ligasse todos eles ao mesmo tempo, seria um caos. Seria como acender todas as luzes e ligar todos os aparelhos de uma cidade inteira de uma só vez. Um desperdício de energia absurdo que levaria tudo ao colapso. E é por isso que a célula é tão inteligente. A gente pode ver isso de duas formas. Ou ela é super eficiente, gastando energia só para produzir o que é necessário, na hora certa, ou ela é bem preguiçosa e só quer fazer o mínimo de trabalho possível. De qualquer jeito, essa regulação, esse controle fino, é simplesmente a chave para a vida funcionar. Ok, então como é que as células fazem esse controle de acesso aos genes? Bom, a primeira parte da resposta está na organização física disso tudo. É uma verdadeira obra de arte da compactação. Pensa em pegar todo o conhecimento de uma biblioteca e fazer caber numa caixinha de sapatos. É mais ou menos isso que acontece dentro do núcleo das nossas células. É o seguinte, o DNA não fica lá todo solto, flutuando no núcleo. Ele se organiza na forma de cromatina. E o que é isso? Basicamente, é o DNA super enrolado em volta de umas proteínas que servem de carretel, as chamadas histonas. Pensa num fio de lã gigante sendo enrolado no novelo. A cromatina é isso. E se a gente der um zoom nessa estrutura toda, a gente encontra a peça fundamental, o nucleossomo. Imagina um pequeno carretel. Nesse carretel, a gente tem um pedaço de DNA com 146 pares de bases, dando quase 2 voltas no miolo feito de 8 proteínas histonas. Essa é a unidade básica de organização, o primeiro nível de compactação da nossa biblioteca genética. Esse miolo do carretel, esse centro, é formado por 4 tipos diferentes de proteínas histonas, que se juntam em pares, H2A, H2B, H3 e H4. São elas que dão a estrutura para o DNA se enrolar, quase como se fossem os braços de um polvo segurando o fio de DNA bem firme. E como a gente vai ver, elas são essenciais para regular o acesso aos genes. Certo, o DNA está todo empacotado, mas e aí? Como a célula consegue ler um gene específico que está lá no meio desse emaranhado todo? É aí que a mágica acontece, com os chamados interruptores genéticos. São pequenas modificações químicas que funcionam como um dimmer de luz, sabe? Controlando se um gene fica mais claro, mais escuro ou totalmente apagado. E o mais legal é que esse processo é super dinâmico. A acetilação é tipo um interruptor de liga e desliga que pode ser usado a qualquer momento. Para ligar o gene, uma enzima chamada RAT chega e coloca um grupo acetil nas histonas. Isso faz a cromatina relaxar, se afrouxar, e aí as máquinas de leitura conseguem acessar o gene. Quer desligar? Vem outra enzima, a HDAC, tira esse grupo acetil e a cromatina se aperta toda de novo. Simples assim. Então, no fim das contas, a gente tem a cromatina em 2 estados bem diferentes. A gente tem a eucromatina, que é essa forma mais frouxa, mais relaxada. É a cromatina ativa, que está de braços abertos, pronta para que seus genes sejam lidos. E do outro lado, tem a heterocromatina. Essa é a forma super compacta, densa. Os genes que estão ali estão silenciados, inativos. É como se estivessem hibernando. Mas e se a célula precisar desligar um gene por muito tempo? Ou até para sempre? A acetilação é muito rápida, muito dinâmica para isso. Para um silenciamento de longo prazo, entra em cena um outro mecanismo. Um interruptor bem mais permanente, quase como trancar uma porta e jogar a chave fora. E essa é a metilação do DNA. É um jeito muito mais robusto de silenciar um gene. O que acontece é o seguinte, uma enzima vai lá e gruda um grupinho químico, um grupo metil, diretamente numa letra C, uma citosina do próprio DNA. Isso acontece muito em umas regiões especiais cheias de Cs e Gs que a gente chama de ilha CPG. E essa marquinha química é um sinal claro e duradouro, este gene aqui não deve ser lido.
E como essa metilação desliga o gene na prática? Basicamente de duas formas. Primeiro, esse grupo metil pode funcionar como um obstáculo físico mesmo, um cone na estrada, que impede as máquinas de leitura de se encaixarem no gene. E, talvez mais importante ainda, essa marcação atrai outras proteínas especializadas em compactar a cromatina, ajudando a transformar aquela região em heterocromatina, aquela forma supercondensada e silenciosa. Beleza, a gente já entendeu os mecanismos. Mas, e daí? Por que isso tudo importa tanto? Agora a gente vai amarrar todas as pontas e ver como esses interruptores moleculares são absolutamente cruciais para a nossa saúde, desde o primeiro dia de vida, e como entendê-los pode ser a chave para tratar muitas doenças no futuro. Pensa só, durante o desenvolvimento de um embrião, é a metilação que diz para uma célula-tronco: ok, você vai virar uma célula de pele, e para outra, você vai ser um neurônio. É um processo essencial para criar tecidos diferentes. Mas, quando esse sistema falha, as coisas ficam bem sérias. Uma metilação errada, por exemplo, está diretamente ligada ao surgimento de vários tipos de câncer, como de cólon, mama e pulmão. Essa frase resume tudo, né? Não é nenhum exagero. A regulação certinha da metilação do DNA é um dos mecanismos mais críticos que existem para as nossas células funcionarem bem. Qualquer errinho nesse sistema pode criar um efeito dominó, sabe? Uma peça cai e derruba todas as outras, levando a problemas gigantescos. Então, voltando para nossa pergunta lá no começo, o grande segredo da especialização das células não está só nas letrinhas A, T, C e G do DNA. O pulo do gato está na camada de informação que vem por cima disso. Todo esse sistema complexo de empacotamento, de interruptores químicos, que decide quais capítulos do manual vão ser lidos e quando. É a diferença entre ter um livro de receitas e ser um chefe que sabe exatamente o que e como cozinhar. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A ciência que estuda essas modificações, esses interruptores, se chama epigenética. E o que ela mostra é que até o nosso estilo de vida, como dieta e estresse, pode mexer nesses interruptores. Então, se a gente já está aprendendo a ler e a entender esse sistema, o próximo passo é aprender a controlá-lo. O que isso significaria para o tratamento de doenças como câncer, Alzheimer? Talvez a próxima grande fronteira da medicina não seja mudar o nosso DNA, mas sim editar a forma como ele é lido.